Olá! Vamos a mais uma atividade do Aprender Sempre Matemática. A atividade 7 é de Cálculo Mental, parte 3. Mais uma atividade que estimula o nosso pensamento para a matemática através do cálculo mental. Subtrações e divisões. Quantos alunos morrem de medo desses dois cálculos? Subtrações e divisões. Hoje nós vamos ver uma estratégia de subtração que estimula o cálculo mental e uma estratégia da divisão que também, aliás, duas estratégias da divisão que estimula o cálculo mental. Vamos começar com a subtração. Mas para que o cálculo mental ajuda? A obtenção de resultados de operações por meio do cálculo mental amplia o conhecimento sobre o sistema de numeração decimal e coloca em prática as propriedades das operações. Vou pedir para vocês, no livro, fazer a seguinte correção. Aqui no número 186, foi impresso errado. O correto é 185. E na frente também, logo em seguida, 185. Fazendo essa correção, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. É que a subtração 200 menos 15 pode ser realizada mentalmente. Aí você para e pensa, como é que eu vou calcular mentalmente 200 menos 15? Se tem que tirar, se tem que emprestar, se tem... Como assim? Para tanto, basta tirar uma unidade do número 200 e uma unidade do número 15. Aqui ele trouxe o exemplo de modo bem rápido. Vamos analisar um pouquinho como nós estamos acostumados na sala de aula. Normalmente, a estratégia utilizada pode ser o algoritmo 200 menos 15. Com a situação de empréstimo, o que toma um pouco do nosso tempo, nós chegamos a esse resultado. 10 menos 5, 5. Emprestou 9 menos 1, 8. Emprestou 1 menos 0, 1. Bom, como fazer esse cálculo mentalmente, sem precisar desses empréstimos? Usando uma estratégia para subtração que a gente chama de diminuir a unidade. Lembra da unidade, da dezena e da centena? Se você diminuir uma unidade no 200, nós vamos obter 199. No 15, se você diminuir uma unidade, nós teremos 14. E então temos o cálculo mais facilitado. 9 menos 4, 5. 9 menos 1, 8. E o 1 menos 0, 1. O cálculo é o mesmo, o resultado é o mesmo. Nós só usamos a estratégia de diminuir a unidade. Essa é uma estratégia da subtração que estimula o cálculo mental. Ficou em dúvida? Não acreditou? Tenta pela calculadora. Veja se não chega nesse resultado também. Muito bem. Além da estratégia da subtração, temos também a divisão. Por exemplo, 212 dividido por 2. Também pode ser realizada mentalmente. Veja, 212 é a mesma coisa que 200 mais 12. Então, podemos determinar a metade de 200, porque dividir por 2 é a metade, que é 100, e a metade de 12, que é 6. Finalmente, juntamos esses dois resultados e concluímos que 212 dividido por 2 é 106. Na estratégia do algoritmo,
nós usamos o 212 com a chave e fazemos todo o procedimento no algarismo a algarismo e com o quociente na sua multiplicação. Porém, se utilizarmos a mesma divisão, mas com a estratégia da decomposição, chegaremos também ao mesmo resultado. Veja, 212, o 200, 200. O 1 é 10, ele vale 10. E o 2, que é a unidade, vale 2. Então, se eu dividir número a número, eu vou obter um determinado resultado. E chegarei a 106, que é o mesmo resultado do quociente na divisão do algoritmo. Então, a decomposição é uma estratégia da divisão. Pensando nessas duas estratégias, na estratégia do cálculo mental na subtração, retirando uma unidade dos números, e na de decomposição para a divisão, vamos praticar então. Encontre os resultados das subtrações abaixo. Temos 4 subtrações. Vocês vão utilizar a estratégia que melhor vocês estão adaptados. Mas tentem a estratégia de diminuir a unidade. Nós vamos ter na letra A e na letra B a subtração e logo após o resultado. A subtração e logo após o resultado. Já na letra C e na letra D, inverteu. O resultado está antes da subtração. Isso impede o cálculo? De forma alguma, só está invertido. A ordem é que não vai interferir, porque o cálculo não vai modificar. Usando a estratégia de diminuir a unidade, claro, se você quiser ter certeza do que você fez, consulte então uma calculadora. Pode te ajudar, mas estimule o seu cálculo mental. Faz com que você amplie seu conhecimento. No exercício número 2, esse sim está pedindo para você não fazer as contas por escrito. Tá aqui, ó, sem fazer as contas por escrito. Registre nos quadros a seguir o resultado de cada divisão. Esse sim, ele está solicitando que você realize os cálculos de maneira mental. Então, vamos lá. Na estratégia da divisão, podemos usar então a decomposição. Se nós formos fazer por escrito, chegaremos ao algoritmo. Mas vamos pensar, 98 é 90 mais 8. 90 dividido por 2, lembrando que por 2 é a metade, nós temos 45. 8 dividido por 2, 4. 45 mais 4, 49. Nem precisamos escrever. Já chegamos ao resultado de uma delas. Mas agora veio um dificultador. 980 dividido por 2. Parece um dificultador, mas não é. Observe. A diferença do algoritmo do primeiro para o segundo foi apenas acrescentar um zero. Observe o que acontece quando nós decompomos. O 900 e o 80 é o mesmo da divisão anterior, porém acrescentou-se um zero. Mas o pensamento matemático é o mesmo, divide-se por 2, divide-se por 2. O que antes dava 45, passa a dar 450. E o que antes dava 4, passa a dar 40.
450 mais 40, 490. Então, observe. Na divisão, quando se acrescenta um zero e você sabe o resultado dele, como se o zero não estivesse, o resultado permanece aquele que você pode fazer no mental. Com o zero, você apenas acrescenta-o ao final. Então, pronto, já descobrimos. 980 dividido por 2, 490. Agora, observe bem o cálculo acima e o cálculo da segunda linha. O que foi que alterou? Pensa um pouquinho agora. Se alterou dois zeros aqui, o que vai acontecer nesse resultado? E aqui, se alteraram 3 zeros, o que vai acontecer nesse resultado? Muito bem. O quadro 1, esse é o pensamento. No quadro 2, nós vamos utilizar o mesmo cálculo anterior. Porém, a diferença agora é que ele vem dividido por 20. E agora, qual será o dificultador? Dividir por 20? Vamos a outra estratégia com o zero. 9.800 dividido por 20. Quando dentro da chave tiver um zero, nós eliminamos se tiver outro zero aqui. O que sobrou? Dividido por quanto? Isso lembra alguma coisa para vocês? Boa essa estratégia do zero, né? Então, vou deixar esse desafio para vocês. Completem o quadro, resolvam as subtrações. Até a próxima!